Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML, trazendo a vocês nesta aula a primeira aula para falarmos especificamente de um dos diagramas pertencentes aos diagramas de interações. Nós iremos dar início a este módulo falando um pouco sobre diagrama de comunicação ou diagrama de colaboração. Vocês vão entender aqui a partir desse texto por que ele tem esses dois nomes, né? Por que ele tem o diagrama de comunicação ou o nome de colaboração, tá bom? Bom, sem delongas, o diagrama de comunicação ele mostra as interações entre os objetos ou funções associadas às linhas de vida e mensagens transmitidas entre essas linhas de vida. Bom, nas versões anteriores, esse diagrama ele tinha o nome de diagrama de colaboração e ele possuía uma notação diferente, tá? Então, ele, entre aspas, tinha ali uma outra notoriedade. Mas por que ainda nós colocamos como diagrama de colaboração? Porque a galera das antigas ainda os chamam dessa forma, tá? Então, é importante saber que ele tem dois nomes para que não confunda e ache que são dois diagramas distintos, tá? Ambos os nomes diferentes são relacionados ao mesmo diagrama. Bom, o diagrama de comunicação é um tipo de diagrama de interação, como nós já vimos, e você pode utilizar ele para explorar comportamento dinâmico de um sistema ou aplicativo de software. Bom, então ele sempre vai fornecer uma visualização alternativa das mesmas informações do diagrama de sequência, tá? Só que, como nós falamos, visões alternativas, você sempre pode optar em utilizar ou um ou outro. Isso varia do contexto e da necessidade. No diagrama de sequência, o foco é ordenar as mensagens com o tempo. No diagrama de comunicação, o foco é a estrutura das mensagens transmitidas entre os objetos da interação. Então, observa como o ponto focal entre os dois é diferente, né? Apesar de eles estarem falando do mesmo objetivo, que é as mensagens, um é fazer a ordenação através do tempo. O outro é estruturar as mensagens entre os objetos, tá bom? Então, são coisas distintas, por isso que nós falamos aqui que são coisas alternativas. Varia da necessidade entre ilustrar um ou ilustrar o outro, beleza? Os diagramas ilustram como o fluxo de mensagens entre os objetos e os relacionamentos implícitos entre as classes, tá? E aí, o que nós podemos julgar aqui de certa forma? Que nós podemos explorar objetos em um sistema ou aplicativo que trabalham juntos. Então, nós sabemos que hoje em dia é normal nós termos um sistema e um aplicativo que são integrados, por exemplo. E aqui, este diagrama ele é um dos melhores para se trabalhar neste contexto, para ilustrar este contexto, onde eu tenho, por exemplo, um site de pizzaria e um aplicativo da pizzaria, os dois integrados entre si e conectados ao mesmo banco de dados, por exemplo. Então, esse diagrama ele funciona bem para esta ocasião. O diagrama de comunicação pode identificar os seguintes aspectos de uma interação ou de uma tarefa, né? Então, de determinadas ações ou de determinadas comunicações. Vamos lá. Objetos que participam da interação, interfaces que as classes participam e agem, alterações estruturais que uma interação requer e também dados transmitidos entre os objetos em uma interação. Então, ele serve para muita coisa se nós pararmos para pensar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, quando nós estivermos praticando, exercitando, trazer pelo menos um exemplo de cada uma dessas situações aqui, para que vocês tenham a percepção do que é as diferenças do que nós estamos falando entre esses 4 tópicos que eu acabei de notar, beleza? Bom, os diagramas de comunicação, eles também assemelham-se a diagramas de objetos. Bom, eu disse aqui que eles assemelham-se, tá? Apesar de eles serem semelhantes, eles não são iguais. Ou seja, nos quais a linha de vida representa objetos na interação e as setas representam as mensagens transmitidas entre as linhas de vida.
Ainda não dá para vocês entenderem muito bem nem saberem o que é, porque ainda não mostrei imagens, né? Mas vamos por partes. Pontas de seta indicam a direção das mensagens, isso vocês já sabem. Para frente ou para trás, e números de sequência indicam a ordem na qual as mensagens são transmitidas. Isso é importante vocês anotarem para quando nós estivermos fazendo, vocês fazerem ali uma breve leitura em relação ao meio à prática, para que vocês entendam quais são os sentidos desses textos aqui. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os símbolos, né? Ou melhor, os elementos nos quais esse diagrama utiliza. Então eu tentei dividir por tópicos, tá? Aqui, diferente dos outros, eu acabei não acrescentando imagens, mas eu posso estar trazendo também. Quadro de interações. Nos diagramas de sequência e de comunicação, um quadro de interação fornece um contexto ou limite para o diagrama, no qual você cria elementos de diagramas, como linhas de vida ou mensagens, e no qual você observa comportamentos. Então, quadro de interação basicamente vai ser aí o carro-chefe, o elemento-chefe para fazer as ilustrações desses diagramas. Já as linhas de vida, o que elas são? Como nos diagramas de sequência e comunicação, linhas de vida representam objetos que participam de uma interação, beleza? Você pode desenhar, por exemplo, diagrama de objetos, e aí você faz o diagrama de sequência para desenhar as linhas de vida desses objetos, né? Ou dos objetos que são participantes das interações, por exemplo. Aqui, olha só, em um cenário financeiro, linhas de vidas podem ser representadas ou podem representar objetos como um sistema bancário ou cliente, tá? Então, o objeto em si no diagrama poderia ser cliente, poderia ser banco, poderia ser gerente, e as linhas de vida aqui seriam as mesmas coisas do que essas representatividades. Cada instância em uma interação é representada por uma linha de vida. Caminho de mensagens nos diagramas de comunicação. Nos diagramas de comunicação, um caminho de mensagem é um conector entre as funções ou objetos representados pelas linhas de vida no diagrama. O caminho identifica os objetos que podem transmitir mensagens de interação. Uma mensagem é um elemento em um diagrama que define um tipo específico de comunicação entre instâncias em uma interação. Uma mensagem transporta informações de uma instância que é representada por uma linha de vida para uma outra instância em uma outra interação. Vamos lá. Aqui, galera, nada mais é do que um pequeno spoiler de objetividade do diagrama em relação a cada um dos elementos no qual nós iremos trabalhar, tá bom? Então aqui esses textos, no caso, eles estão dizendo o que cada um dos elementos faz e qual é a objetividade deles, tá bom? Agora sobre os benefícios que esse diagrama oferece. Vamos lá. Ressaltam como as linhas de vida se conectam, focam em elementos dentro de um sistema em vez de se concentrarem no fluxo das mensagens e focam mais na organização do que no tempo, beleza? Agora sobre desvantagens, porque nem tudo são flores, né? Então, da mesma maneira que nós temos coisas boas, infelizmente nós temos coisas não tão boas assim. Quais são as desvantagens desses caras aqui? Podem se tornar muito complexos, dificultam explorar objetos específicos dentro de um sistema e podem demorar bastante tempo para serem criados, beleza? Bom, pessoal, e aqui é um exemplo bem breve do que é esse diagrama para vocês visualizarem o quão diferente ele é daqueles diagramas que vocês já utilizaram e que já aprenderam até aqui, tá bom? Eu trouxe já um exemplo basicamente pronto para vocês entenderem como que é feita a estrutura, como que é feita a escrita, como que é direcionado as setas e etc. Mas esse mesmo diagrama com certeza eu vou trazer para vocês por etapas para nós criarmos do zero, mas já para vocês irem fixando na cabeça sobre esses textos que nós fizemos a leitura, tá bom? Então aqui, ó, ele mostra em relação a os processos do sistema,
e as ações, né, como os textos eles mencionam, beleza? Bom, eu não vou me estender por enquanto, até porque nós estamos na teoria, então aqui é mais para nós começarmos a fixar o que este diagrama é, do que ele é composto, como ele é feito, o que ele faz e onde ele se utiliza, mas eu vou ressaltando essas mesmas coisas à medida em que nós nos aprofundarmos e começarmos a fazer as criações desses diagramas, fazermos as exemplificações, então eu vou notando, vou comentando cada um desses pontos aí, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.